Ei, gente, tudo bem? Como vocês estão indo aí em casa, além de se cuidando? Estudando também, né? Afinal de contas, a gente não pode parar, não é mesmo? Então vamos lá, hoje eu preparei para vocês uma aula um pouquinho nova do que a gente estava vendo na sala de aula e foi preparada com muito carinho, tá? Eu vou dar uma chegadinha aqui pro lado para vocês tirarem um print, se vocês quiserem ir acompanhando a explanação e o que está anotado. Beleza? Então vamos lá. O que eu preparei para vocês hoje? Eu preparei a matéria chamada Tri-hibridismo, Polihibridismo. O que é isso? O que isso lembra? Lembra que a gente estava na aula na segunda lei de Mendel. Qual é a característica da segunda lei de Mendel? Que ela estuda duas características ao mesmo tempo, né? Na primeira lei, eu estudo a cor da semente, verde ou amarela, um par de genes para essa característica. Na segunda lei, eu estudo a cor da semente e a textura da semente. Então, ela vai ser amarela e lisa, ou amarela e rugosa. Então, são dois pares de genes para duas características. E o que é o tri e o polihibridismo? É você estudar 3, 4, 5 pares de genes ou mais. O que eu estou estudando então? Mais características. Aí você vai falar, nossa, mas que confusão que vai ser. Não, sabe por quê? Lembra que na segunda lei de Mendel, eu já havia falado para vocês que é possível resolver os exercícios da segunda lei usando o pensamento da primeira? Pois é, então agora nós vamos fazer isso, usar o pensamento da primeira lei junto com as regras de probabilidades para que a gente possa fazer os exercícios de tri e polihibridismo, combinado? Então olha só, o que é o tri ou o poli? É você estudar, aqui no meu caso eu coloquei um tri, é você estudar a cor da semente, a textura da semente e aí nós vamos implantar mais uma característica, que é a altura da planta. Então são 3 características. Só que o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos usar o monohibridismo, ou seja, nós vamos usar a primeira lei de Mendel para fazer todos os cálculos. E aí eu coloquei um cálculo aqui para tentar ensinar vocês ao mesmo tempo que vocês já vão praticando essa atividade. A gente quer calcular quantos indivíduos possuem sementes amarelas, lisas e altas em F2. O que é isso? O que é o F2? Gente, desde o primeiro momento da genética, a gente vem estudando os experimentos de Mendel. E os experimentos de Mendel, ele é composto pela geração parental. A geração parental origina a geração F1 e a geração F1 origina a geração F2. E é nessa geração F2 é que eu quero saber quantos indivíduos têm sementes amarelas, lisas e altas, tá? Então vamos relembrar como é que é o experimento de Mendel? Vamos lá. A geração parental, representada por P aqui, o que nós temos? Ela é uma geração pura. O que significa isso? Significa que ela só pode ter genes para aquela característica. Olha o exemplo aqui, ó. Esse indivíduo aqui, ele é Vzão, por quê? Porque nós já estudamos na primeira lei que as sementes amarelas são dominantes em relação às sementes verdes. Rzão, porque a gente já sabe que o lisa é dominante em relação à rugosa. E o Bzão, ele é alta, dominante em relação a plantas baixas. E como é uma planta pura, ela pode ter os genes heterozigóticos? Não, ela tem somente genes para amarela, lisa e alta. Com quem que a geração parental é cruzada? Com a geração toda recessiva, com o indivíduo todo recessivo. Então eu tenho aqui o indivíduo verde, rugoso e baixo. E ele também é puro, né? Ele não tem genes para outra característica. Inclusive, se ele tivesse, ele não seria verde, rugoso
e baixo, uma vez que essas são características recessivas. Aí, do cruzamento cruzado, né, da fecundação cruzada do parental, quem que eu tenho? Eu tenho o F1. O F1, já que ele vem de um cruzamento entre indivíduos puros, o que que nós temos? O indivíduo totalmente híbrido. Então, olha só, esse aqui é um amarelo liso alto, né? Só que ele tem gene tanto do pai quanto gene da mãe. Então, ele é um indivíduo heterozigoto. E o que o Mendel faz com F1 para obter o F2? Autofecundação. Por isso que eu repeti esse genótipo aqui, né? Ele autofecunda o indivíduo de F1 com ele mesmo. E aí, dessa autofecundação, quem que a gente obtém? A gente obtém o indivíduo de F2. E é justamente nessa geração que nós queremos saber quantos indivíduos possíveis amarelos, lisos e altos. Então, vamos lembrar. Lá na primeira lei de Mendel, quando a gente autofecundava F1, a obtenção dos frutos em F2 eram sempre na proporção de 3 indivíduos com fenótipo dominante para cada indivíduo com fenótipo recessivo, né? Na segunda lei de Mendel, toda vez que a gente cruzava o indivíduo F1 para obter F2, a gente tinha em F2 a proporção de 9 indivíduos com as duas características dominantes, 3 indivíduos com uma dominante e uma recessiva, 3 indivíduos com uma recessiva e uma dominante e um indivíduo com as duas características recessivas, 9 para 3 para 3 para 1. E aqui, no tri ou no polihibridismo, nós vamos fazer separado. Nós vamos fazer o seguinte, eu representei somente a cor da semente aqui, tá? Depois vocês podem fazer, na verdade eu cheguei a fazer aqui no final, mas vocês podem fazer o quadro de Punnett para bater e ver se tá certinho, né? A cor da semente, o que que eu faço? Eu cruzo esse indivíduo com esse indivíduo, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Então tá aqui. Qual que é a probabilidade? 3 indivíduos para cada um recessivo. Então eu tenho 3 indivíduos com a característica amarela, que é dominante, para um indivíduo com a característica recessiva, que é a verde, certo? Então, se eu quero indivíduos amarelos, são quantos? 3 em 4. Então, são 3/4 de indivíduos amarelos. Concordam que o pensamento é o mesmo para a textura da semente, uma vez que a semente lisa, ela é dominante? Então, eu vou cruzar o Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho, 3 para 1. 3 indivíduos lisos em 4 possíveis indivíduos. Se eu pegar a altura da planta, o pensamento é o mesmo, né? Eu tenho Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, indivíduos heterozigotos, primeira lei, frutos dele, proporção de 3 para 1. 3 indivíduos altos na probabilidade de 4 indivíduos. O que que eu quero? Eu quero um indivíduo amarelo ou liso ou alto? Não. Eu quero um indivíduo amarelo e liso e alto. Se eu uso então a regra do E, o que eu faço com as probabilidades individuais? Eu vou multiplicar essas probabilidades para obter o meu resultado. Então eu vou fazer 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. O meu resultado, então, 27 indivíduos em 64 avos, né? Em 64 indivíduos. Entendido, pessoal? Tranquilo. Ou seja, se eu te dar um exercício com 4, com 5 características, vocês vão fazer o chuveirinho? Não, porque o chuveirinho, ele vai dar uma confusão na cabeça da gente, né? Você vai ter que lembrar que eu tenho que fazer todos os genes com eles todos da frente. Então, fica mais fácil eu desmembrar na primeira lei e fazer o exercício da probabilidade, da regrinha do E ou da regrinha do OU. Beleza? E o outro conteúdo que eu preparei para vocês foi a polialelia. O que significa poli? Muitos. Alelia, alelos. Então, são muitos alelos. Ou então, eu posso chamar de
alelos múltiplos, são sinônimos. Uma característica que a gente estuda com alelos múltiplos, o que significa isso? Significa que você tem mais de um gene para a mesma característica. Ora, a gente já sabe disso, porque a professora já falou todas as vezes que são pelo menos 2, não é verdade? Um que a gente recebe da mãe e um que a gente recebe do pai. Mas agora a gente pode ter 3, a gente pode ter 4, a gente pode ter 5 genes que determinam uma determinada característica. Só que, mesmo tendo mais de um par de genes, todos os indivíduos vão receber apenas 2 genes para aquela característica. Isso é um caso de polialelia. Então anota aí, polialelia é a característica determinada por mais de 2 genes, tá? Então vamos lá. Uma delas que a gente estuda é a cor da pelagem dos coelhos. O que significa? Eu tenho um gene C, que é um gene selvagem, é um dos primeiros genes que tinham na natureza. O que aconteceu ao longo dos anos para que esse gene se tornasse um polialelo? Ele foi sofrendo mutações de geração em geração e determinando com essas mutações fenótipos diferentes, cores de pelos diferentes. E aí nós temos o gene selvagem, que é o Czão, ele determina uma cor chamada de agute. A primeira mutação originou o Czão com CH. Que cor é essa do pelo? Chinchila. A terceira mutação, o C com H. Esse é um himalaio. A quarta geração, um C com a letra A. Quem que é esse indivíduo? Albino, ou seja, pelos sem pigmentação para cor, certo? E como que é a questão da interação entre esses genes na hora que há a fecundação, a hora que há a formação do zigoto? É de dominância? Dominância completa? Dominância incompleta, que é a codominância, né? É gene letal? Como que se dá? Na verdade, é um caso de dominância completa, mas com uma frequência, com uma sequência dessa dominância. De que forma? O indivíduo que é agute, o gene Czão, ele vai dominar o indivíduo chinchila, vai dominar o indivíduo himalaia e vai dominar o indivíduo albino. Ou seja, se o meu coelho tiver pelo menos um Czão, que cor que ele vai manifestar? O agute. O fenótipo dele vai ser agute. Por quê? Porque o Czão impede a expressão do CCH, do CH e do CA. O CCH é o indivíduo chinchila. Mas para que eu seja chinchila, o que eu preciso? Eu não posso ter o gene Czão, porque o gene Czão impede a expressão do CCH. Então eu posso ter o CCH comigo mesmo, com CCH, ou o CCH com CH, o CCH com CA. Ou seja, o CCH com qualquer um desses 2 genes, ele vai determinar o fenótipo chinchila, certo? O CH, que é o himalaio, ele é dominante em relação ao chinchila? Não, ele é recessivo. Então, se o coelho tiver um chinchila, ele vai ser chinchila. Para que ele seja himalaio, ele tem que ter os 2 CH ou o CH mais o CA. Já o albino, ele é recessivo para todos os outros genes, para todas as outras mutações desses genes, inclusive o selvagem. Então, qual que é a única possibilidade do meu coelho se tornar um coelho com fenótipo albino? Apenas se ele for CA. Não existe outra possibilidade, porque ele é o recessivo, e o recessivo precisa de quantos genes para manifestar? 2. Eu tenho que receber da minha mãe e do meu pai o CA para que eu seja albino. Entendido, gente? Então agora brinca aí e faz um monte de exercício. Por exemplo, qual a probabilidade de nascer coelhos albinos de um indivíduo agute heterozigoto com um indivíduo himalaio heterozigoto? Faz aí pra mim, depois a gente vê como que ficou a resposta. E vai tentando, vai fazendo outras possibilidades de cruzamento para vocês praticarem essa matéria. Outro
caso de polialelia ou alelos múltiplos que a gente conhece muito bem e que vocês adoram é o sistema ABO. Quem é o sistema ABO? É o nosso tipo sanguíneo, tá? Qual que é o gene? Qual que é o genótipo do nosso tipo sanguíneo? É a letra I, que vem de uma coisa chamada imunoglobulina. Então, nós temos 3 genes possíveis para tipos de sangue na população humana, tá legal? Só que nós vamos ter os 3 no nosso genótipo? Não, nós vamos receber desses 3 possíveis, nós vamos receber apenas 2 genes. Beleza? Então, qual é agora a relação de interação desses genes? A relação é o isão A com o isão B tem um sinal de igualdade, que significa codominância. Então, tanto o isão A ele vai se expressar quanto o isão B. O isão A e o isão B em relação ao izinho, eles vão ser o quê? Dominantes. Então, quem que vai ser o gene recessivo para sangue na espécie humana? O izinho. E que tipo de sangue é esse que nós vamos ter com esses genes? Vamos lá, como que foi a descoberta dos tipos sanguíneos na espécie humana? Nós temos 2 partes no sangue, não é mesmo? A hemácia, as plaquetas, os glóbulos brancos, que são os chamados elementos figurados. E nós temos o plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. Lembra da 2ª série? Tenho certeza que sim, né? O homem, então, ele foi estudar as hemácias humanas. E aí, o que ele descobriu? Ele descobriu 2 proteínas. Essas proteínas, elas recebem o nome de aglutinogênios. Como são 2 diferentes, o homem nominou de aglutinogênio A e aglutinogênio B. O que então acontece? Algumas pessoas têm uma só delas 2, outras têm as 2 e outras não têm nenhuma. E aí nós vamos determinar o tipo de sangue então. Então olha só, quem é o indivíduo do grupo A, do sangue A, ele vai ter na proteína da hemácia dele, na membrana da hemácia dele, ele vai ter o aglutinogênio A. O indivíduo que é do grupo B, ele vai ter essa proteína na membrana da hemácia dele, chamada de aglutinogênio B. O indivíduo que é AB, vocês já sabem, ele vai ter na membrana da hemácia dele tanto a proteína A quanto a proteína B. Então, ele apresenta os 2 aglutinogênios possíveis para tipo de sangue na espécie humana. Possíveis não, porque tem outros, mas os que a gente vai estudar são só esses aqui e o fator RH depois, tá? E existe um grupo de pessoas que é o 0, que a gente chama de O, ou seja, eles não têm nenhuma dessas proteínas descobertas na membrana das suas hemácias. Eles não têm nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B. Ô, gente, e por que esse nome, aglutinogênio? O que vocês se lembram? Parece aglutinação, né? Não parece. É aglutinação. Então, quando você tem uma incompatibilidade numa transfusão sanguínea, o que ocorre com as hemácias? Elas se aglutinam, elas se formam coágulos, e isso não é legal, porque nós temos vários capilares de diâmetros muito pequenos e que, se for uma aglomeração de hemácias tentar passar por eles, pode acontecer o entupimento desse capilar, pode acontecer arrebentar esse capilar. Nenhuma das 2 situações é viável, porque o sangue leva todos os nutrientes para todas as células do nosso corpo. Se for uma célula vital, por exemplo, do coração, não vai ser uma transfusão que vai dar certo, né? Então, o nome aglutinogênio vem disso, vem de aglutinação. E ele pode ser comparado aos antígenos. Quem são os antígenos? São corpos estranhos. Mas pensa bem, se eu tenho aglutinogênio A,
o aglutinogênio A, ele é um corpo estranho para mim, que sou do tipo A? Não. Ele vai se comportar como corpo estranho no corpo de quem não tem o sangue do tipo A, entenderam? Então, para mim, ele é meu, ele é próprio. Eu reconheço o aglutinogênio A. Agora, quem não tem o aglutinogênio A, vai reconhecer? Não, vai falar, esse aglutinogênio é um corpo estranho. Então, contra todos os corpos estranhos, quem é que a gente tem a nosso favor? As aglutininas, que se comportam como anticorpo estranho. Onde que as aglutininas se encontram? No plasma sanguíneo. Então, olha só, a proteína que se comporta como corpo estranho, ela está na membrana da hemácia. A proteína que se comporta como anticorpo estranho, ela se encontra no plasma. Então, vamos ver aqui, ó. O indivíduo que é do tipo A, ele tem uma proteína A, que ele reconhece como própria. Quem ele não conhece? A proteína B. Então, essa proteína B, para ele, é um corpo estranho. Então, qual aglutinina está presente no plasma desse indivíduo? A aglutinina anti-B, porque ele não conhece esse corpo B, essa proteína B, ok? Então, agora vamos fazer para os outros, olha. Quem é do sangue tipo B apresenta qual aglutinogênio? O B. Então, esse B para esse indivíduo é próprio, ele reconhece. Quem que ele não conhece? A proteína A, o aglutinogênio A. Então, contra quem ele tem que se defender? Contra a aglutinogênio A. Então, ele tem o anticorpo anti-A. Beleza? Então, responde aqui para mim. E o indivíduo que reconhece como sua a proteína A e a proteína B, qual aglutinina ele vai ter? Isso mesmo, nenhuma. Porque se ele tiver anti-A, ele vai aglutinar suas hemácias. Se ele tiver anti-B, ele também vai aglutinar suas hemácias, porque essas duas proteínas são próprias dele. Então, ele não tem nenhum anticorpo contra aglutinogênios do tipo sanguíneo. Ficou legal? E o O? O que o O é? Ele reconhece A? Nunca viu. Ele reconhece B? Muito menos. Não conhece nem A nem B. Então, o indivíduo que é do grupo O, ele precisa se defender contra esses dois corpos estranhos. Como? Ele vai apresentar no seu plasma o anticorpo, tanto o anti-A quanto o anti-B. Beleza? Aí vamos pensar, gente, antes da gente falar aqui dos genótipos, de acordo com essa característica de aglutinogênio e aglutinina, pensa aqui comigo, quem que vai doar para todo mundo o sangue e quem que vai receber de todo mundo o sangue? Pensa assim, se eu vou doar o meu sangue para qualquer pessoa que seja, vocês concordam comigo que quem vai receber o meu sangue não pode reconhecer nada de estranho nele? Por quê? Porque se quem recebe reconhece algo de estranho nesse sangue que ele está recebendo, ele vai ter que se defender. Então ele vai ter que atacar. Ou seja, o indivíduo que é O, que não tem nada de corpo estranho, ele não tem nem a proteína A, nem a proteína B. Se ele for doado para qualquer outro tipo sanguíneo, ele vai ser reconhecido como estranho? Não. Ele entra no corpo de AB, sem perceber, ele entra no corpo de B, ele entra no corpo de A e ninguém vai dar falta nele, né? Ninguém vai dar falta não, ninguém vai sentir a presença dele, porque ele não está levando nenhum corpo estranho com ele. Agora pensa, se eu estiver recebendo esse sangue, mas eu tiver as duas aglutininas, ou seja, eu tenho os dois anticorpos, que é o caso do sangue O. Ele pode receber quem é de A? Não, ele tem anti-A. Ele pode receber quem é de B? Não, ele tem anti-B, então ele vai atacar. Ele pode receber quem é A, B? Não, porque ele tem tanto anti-A quanto anti-B. Ou seja, quem é que pode ser o receptor universal? Aquele indivíduo que não se defende contra ninguém.
certo? Ou seja, o sangue AB, ele tem todos os corpos estranhos, ele não tem nenhum anticorpo estranho. Então vamos pensar, se ele não tem anticorpo estranho, ele vai atacar quem? Ninguém. É ele que está recebendo, é ele que tem que se defender, não é? Então ele não vai atacar ninguém. Então olha o esqueminha aqui, desculpa, que eu fiz para vocês. O indivíduo O, que não tem corpo estranho nenhum, ele vai passar para todos os tipos sanguíneos, inclusive para ele mesmo. Ou seja, ele é doador universal. O indivíduo AB, que não tem nenhuma defesa, ele não tem nenhum anticorpo, ele vai receber de todo mundo. Então, ele é o receptor universal. O A e o B, como que funciona? O A, ele pode receber dele mesmo, pode receber de O e pode doar para AB. O B, ele recebe dele mesmo, recebe de O e pode doar para AB. Ou seja, o O é o doador universal, o AB é o receptor universal. E quantos genótipos? Como fica? Aqui, ó, são 3 possibilidades, só que dessas 3, cada gene, cada grupo vai receber apenas 2. Então, vamos lá. Se esse aqui é codominante desse, o indivíduo que é do tipo A, ele só pode ser isão A, homozigoto, ou isão A, izinho, com o que ele é dominante. Por quê? Se o indivíduo que tiver isão A receber o isão B, o que ele vai ser? AB. Por quê? Porque o isão A, ele é codominante com o isão B. Então esse é o único genótipo possível para os indivíduos do tipo AB. Os indivíduos do tipo B, eles podem ser homozigotos, isão B, isão B. Ou o único outro genótipo possível vai ser o izinho. Por quê? Porque o isão B vai dominar o izinho. E o indivíduo do sangue O? Ele é o sangue recessivo. Então, quem é do tipo O só pode receber izinho, izinho. Ficou claro, gente? Então, para vocês começarem a praticar essa matéria, façam os exercícios que estão na página 49 a 51, que por enquanto trata de trihibridismo e polihibridismo, tá? Com relação aos tipos sanguíneos, vocês devem estar aí se perguntando, mas e o O negativo, professora? E o AB positivo? Como que se dá a doação quando a gente leva em conta o fator RH? Essa vai ficar de surpresa para uma próxima aula, só para vocês ficarem aí com a pulguinha atrás da orelha. Combinado? Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.